Não espere chegar às dificuldades para orar. Não espere chegar a dor para orar. Não espere os problemas chegar na tua vida para orar. Ore antes de chegar. Procure a cada instante, independente da situação que você se encontra, se coloca com a autodisciplina diante do Senhor. Não abandone as orações. Não abandone a leitura da palavra de Deus. Porque quando os dias maus chegarem, igreja, possa que você não tenha força para suportar. Como tem acontecido na vida de muitos crentes. Não ora, não jejua, não tem uma vida de renúncia, fraco espiritualmente. Aí na hora que surgem as lutas, não tem força para lutar. Desiste. Abandona o Evangelho. Abandona a Cristo. Existe um milagre. Esse vocês nunca podem esquecer. É o milagre dos milagres. Este é o único milagre que nós iremos levar para os céus. Não é o milagre da cura, da libertação. Não é um milagre porque um paralítico anda. Não é um milagre porque a porta de emprego se abre. É o milagre da salvação. É o processo de um novo nascimento. Encontro com Deus. Igreja, se um cristão não tiver um encontro real com Deus, não nascer do Espírito Santo, não suporta as lutas. Não tem como, amada igreja, uma pessoa que não tem o Espírito Santo testemunhar Jesus. Porque na hora que as coisas se apertam, abandona Cristo. Rejeitam, negam Cristo. Não tem força para andar. O milagre dos milagres é o processo de um novo nascimento. Sem um novo nascimento ninguém é salvo. Sem um novo nascimento não há cristianismo. Não há salvação. E é isso que nós precisamos entender. Para não correr o risco de estar dentro de uma igreja, dentro de uma denominação e não passarem pelo processo de um novo nascimento. Sem o Espírito Santo você não tem como abandonar um vício, abandonar o pecado. Sem o Espírito Santo você vai ler Bíblia e não vai entender nada. O Espírito Santo é Jesus. É por isso que aonde um cristão vai, o Espírito Santo transporta Jesus na nossa vida. E quando Jesus quer chegar a um lugar para manifestar o teu poder, os teus sinais, Ele conta com cada um de nós. Mas Ele está em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que alinham a sua vida com Deus, daqueles que andam atento, amada igreja, alimentando a cada dia o seu espírito com a palavra, com oração, dizendo não ao pecado. Cuidado com o pecado. Sem o Espírito Santo, você não tem como resistir ao pecado. O homem se torna escravo do pecado. Mas o Espírito Santo nos deu vida, amada igreja. Nos deu força, alegria da salvação. Mesmo que eu esteja passando pelas minhas lutas, eu creio que essas lutas, elas não são permanentes, elas são passageiras. E cada luta que surge na nossa vida, aqueles que têm o Espírito do Senhor, é como um teste para a nossa vida, um crescimento espiritual, para nos fazermos mais fortes. Sem o Espírito Santo, não tem como testemunhar Jesus. Sem o Espírito Santo, o cristão vai se tornar um religioso. Só isso. Ora, lê Bíblia, vem para a igreja, tem a aparência de um crente, mas não tem como testemunhar Jesus. Fala de Jesus, prega o Evangelho, mas não tem como testemunhar Jesus. É o Espírito Santo, amada igreja.
dentro do nosso espírito, que nos convence a viver uma vida diante do Senhor. É Ele que nos dá a alegria da salvação. É o Espírito Santo que dá vontade a cada dia de se apaixonar por esse Jesus. É o Espírito Santo que arde no nosso espírito de desejo ardente de andar com o nosso Senhor, de honrar esse Deus, de falar desse Deus, de não ter vergonha desse Deus. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o ser humano está condenado à morte eterna. Pastor, eu tenho percebido a minha vida, pastor, que me falta alguma coisa. Eu não consigo vencer vício. Eu não consigo vencer os meus desejos. Eu não tenho domínio sobre o pecado. Porque está ali faltando o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você pode correr o risco de envelhecer dentro da igreja, mas não ter como testemunhar Jesus. Dentro da igreja é o crente, ou melhor, o super crente, mas da porta para fora é o péssimo testemunho. Ninguém consegue ver Jesus na pessoa, porque não tem o Espírito Santo. Ele não transporta Jesus na pessoa. Então as pessoas, ao olhar para um crente desse, não conseguem ver Jesus, e corre o risco de estar dentro da igreja, mas porém perdidos. Igreja, a cada dia faz uma reflexão na sua vida. Como é que está a tua vida espiritual? Jesus está voltando. Imagine se Ele volta agora e te pega você nessa condição espiritual. Se o cristão não tiver um encontro com Deus, ele não vai testemunhar Jesus nunca. Ele pode se esforçar. Eu vou me esforçar para mostrar que sou crente. Eu vou me esforçar para dizer que sou um pastor. E infelizmente tem pastor em cima de altar que não testemunha Jesus, que a vida dele é um escândalo, é uma vergonha, porque não tem como testemunhar Jesus se não tiver o quê? O Espírito Santo. E quando você está alinhado com o Espírito Santo, você vai falar: Espírito Santo, me acorde tal hora da madrugada. Ele te acorda, te incomoda para falar contigo. Espírito Santo, eu estou lendo a tua palavra e não estou entendendo. Me dá sabedoria, Espírito Santo. Você vai recorrer ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou sem força. Eu estou sem força. Ele vai te dar força. Espírito Santo, me mostra o que está errado de mim. Ele vai te mostrar, porque Ele está vendo a cada dia você se aproximar dEle. Espírito Santo, é um vício que eu não tenho força para largar, mas eu quero largar. Ele vai te dar força para você se envergonhar daquele pecado. E a vida é assim, igreja. A santificação é um processo. E quando nós estamos alinhados com Deus, mesmo você nas suas lutas e dificuldades, Deus sempre vai te usar para quebrar paradigma, para que nós possamos entender que não é nossa força, é a força de Deus dentro de nós. Quando você menos espera, Deus está trabalhando na sua vida. Amém, igreja?